Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Graziela, esse é o podcast Eu Sol. Hoje é terça-feira, 24 de junho, e nós estamos chegando ao Kim 92, Humano Magnético, abrindo uma nova onda encantada, um novo ciclo de 13 dias na contagem sagrada do Tzolk'in. E essa energia do primeiro dia, né, do tom magnético, ela é a que traz a temática que vai reger todo esse período, né? Então, esse primeiro episódio da Onda Encantada é bem importante ao longo desses 13 dias, nos dias que por acaso eu não grave, ou mesmo se você quiser recapitular, né, a temática regente do período, você volta aqui nesse primeiro episódio, tá? Porque mesmo que a gente receba outros pulsos de informação ao longo aí da onda, todas as energias vão estar a serviço dessa temática, que é o convite para a gente exercer a, o nosso livre-arbítrio e fazer escolhas com sabedoria. Livre-arbítrio da escolha, né? A energia do humano fala também sobre o nosso poder de influência. E eu sinto que essa influência, ela vem muito em consequência dessas escolhas que a gente está fazendo. Sabe aquela história de que é o exemplo que arrasta? Então a gente não influencia tanto pelo que a gente fala ou o que a gente pensa, mas por aquilo que a gente é, as escolhas, o nosso caminhar, né? Então cada escolha que a gente faz, isso claro pode dizer respeito aqui às pequenas escolhas do dia a dia, que claro são muito significativas, porque tudo que a gente faz um pouquinho todos os dias tem um grande efeito, né, naquilo que queremos construir, manifestar, mas geralmente sob a regência do humano nós somos naturalmente convidadas a fazer escolhas mais significativas mesmo, mais assim grandiosas, eu diria, né, por exemplo, né, estava recapitulando que há exatamente 9 meses atrás, né, na última onda do humano, a vida realmente me obrigou a fazer escolhas das quais eu sou muito grata por ter feito, por ter tido a sabedoria de fazer, compartilhando um pouquinho aqui com vocês, né? No ano passado eu vivi uma série de situações traumáticas, assim, que me demandaram bastante, que afetaram a minha saúde física, emocional. Tive um processo de transtorno de estresse pós-traumático. Isso, claro, afeta o profissional, as finanças, né, as relações, o sono, tudo, basicamente. E isso durou, assim, foi um período que durou mais ou menos entre abril e outubro do ano passado. E aí eu comecei uma terapia focada em processamento de trauma, né? E em pouco tempo, assim, né, graças à ajuda profissional e a eu ter me encantado muito com essa temática do trauma e eu ter começado a estudar também, inclusive eu estou fazendo uma pós-graduação na área, né? Então, em pouco tempo ali, me informando a respeito dos mecanismos do trauma e do que é preciso fazer para recuperação pós-trauma, ficou muito claro ali duas decisões muito importantes que eu tinha que fazer, não fáceis, nada fáceis, mas para priorizar o meu processo de regulação emocional, né? Porque depois de coisas que nos abalam assim, a primeira coisa e mais importante é recuperar o nosso senso de segurança na vida. E claro, né, o trabalho de regulação emocional, ele envolve muitas outras coisas, mas se certas decisões não forem tomadas, eu digo que decisão é a primeira coisa que tem que tomar, aí não adianta você fazer coisas para regulação emocional, práticas, utilizar de medicinas e tal, praticar yoga, meditação,
outras atividades aí que vão contribuir com a regulação emocional, ou mesmo, como eu disse, o uso de medicinas, em alguns casos são medicamentos alopáticos mesmo. Eu, nesse momento aí, não precisei, mas não tenho nada contra, reconheço que às vezes é necessário. E, mas então, para dizer que a gente fazer tudo isso pela regulação emocional, mas não tomar atitudes que precisam ser tomadas nesse sentido de recuperar o senso de segurança na vida, é colocar band-aid no negócio, né? E não adianta, não funciona. E então, exatamente ali na onda do humano foi quando a vida me convidou a tomar aquelas duas decisões difíceis, mas que claramente era o que ia me trazer, me devolver, claro que gradativamente, aos poucos, esse senso de segurança. E, e eu tenho colhido muitos frutos disso, né? Desse processo que, como eu disse, foi há 9 meses atrás, né? Eu posso dizer que pelo menos por 6 meses, assim, foi muito autocuidado, aquela energia do dragão, para quem já tem familiaridade aqui com os selos do Tzolk'in, né? O dragão regente do primeiro ciclo da matriz, que é a energia que fala de proporcionar um solo fértil para aquilo que a gente quer manifestar, né? Através da automaternagem, do autocuidado. Então, eu fiz muito disso comigo ao longo aí de pelo menos 6 meses, e não que eu tenha deixado de fazer, eu acho que agora que eu aprendi o quanto é bom, eu não deixo mais de fazer, né? Mas eu tenho colhido muitos frutos, especialmente assim nos últimos 3 ou 4 meses. Então é um processo assim que eu tenho refletido que ele é silencioso, né? Esse da regulação emocional, às vezes pode parecer que você não está fazendo nada, porque há um desenvolvimento que se dá debaixo da superfície, né? Mas que é fundamental e que vale muito a pena. Então, quis compartilhar um pouco aqui, né, que desse meu processo, porque foi exatamente na onda do humano, nesse pós-tormenta, enlaçador de mundos, né, as limpezas, varreduras, encerramento de ciclos, finalizações, e, e aí depois disso a vida convidou, né, para essas decisões, para essas escolhas. Então, nesse ciclo, assim, pode acontecer, né, de você se ver em situações de encruzilhada, né? E a gente, quando fala em fazer escolhas, isso sempre vai implicar em alguma perda, né? Claro que essa perda ela pode ser pequena, vamos dizer, relativamente, né, em relação ao ganho do outro caminho, mas mesmo assim, às vezes a gente fica bem apegado, né, naquilo que pode ser perdido. Então, mas agora é esse momento, assim, da gente ancorar a nossa própria sabedoria, da gente ter também uma boa guiança, assim, dos nossos mentores também, né? Desses sábios que nos rodeiam, que já foram humanos também e que fazem parte da nossa família espiritual, que nos acompanham, que apoiam a nossa, a nossa caminhada aqui. Então, é um momento que a gente tem muito acesso a essa sabedoria e que vai provavelmente ter esse convite aí a fazer escolhas que podem ser escolhas, como eu disse, bem significativas, grandes escolhas, né? Como você refletir e perceber mesmo que no seu dia a dia aí, nos hábitos, naquelas coisas do todo dia, está precisando fazer outras escolhas, tá? E aí a influência, ela vem como um resultado, né? Como influenciamos em todas as nossas relações a partir daquilo que a gente vive, né? Tem um ditado no xamanismo, se não me engano, a principal referência, assim, que eu tenho dele é o livro da Jamie Sams, Cartas do Caminho Sagrado, que
que os indígenas norte-americanos, né, eles falam fazer andar as suas palavras, que significa ser aquilo que você fala, que você proclama, né? Não ser uma pessoa apenas de discurso, mas viver, ser o exemplo de tudo aquilo que sai da sua boca, né? Isso é fazer andar as nossas palavras. Então é assim que a gente influencia, através daquilo que a gente é, daquilo que a gente escolhe. E um outro aspecto dessa energia, dessa regência do humano é a ativação do intelecto, através dos estudos mesmo. E então é um arquétipo assim daquele estudante e professor simultaneamente, sabe? De absorver conhecimento através dos estudos, mas também está intrínseco aí o compartilhar desse conhecimento, para que seja fertilizado, né? Não tem muito sentido que fique só com a gente. Então, quando falamos aqui em, em estudos, né, em aprofundamentos intelectuais, aqui está intrínseco também o ato de compartilhar. E que quando a gente compartilha como professores, mentores, a gente também está de novo aprendendo nesse ato de ensinar. Quem é professor sabe disso. Mas aqui não necessariamente isso se refere apenas a ser professor ou professora, tá? Acho que ficou claro isso, né? Mas o compartilhar aquilo que você aprende não precisa ser uma coisa feita profissionalmente, né? Como um exercício profissional, mas dentro aí do seu círculo, encontrar formas de compartilhar, de fazer esse conhecimento adquirido alçar voos através de você, chegar em outras pessoas, sejam elas quem for, tá bom? Então por hoje é isso, né? Ao longo aí da onda, a gente volta a se falar e aí pode ser que eu me lembre e venham outros aspectos da energia do humano para compartilhar, mas o principal é isso. Então que estejamos muito bem ancoradas, ancorados na nossa sabedoria para fazer as melhores escolhas, as escolhas mais alinhadas com o nosso caminho de alma, tá bom? Boa noite, até mais.